Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula de física, onde vamos tratar sobre essa questão que caiu na Federal do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, cuja reitoria fica lá em Uberaba, e diz o seguinte: um estudante de geologia, durante um trabalho de campo, encontrou uma rocha e, para dar sequência às suas atividades, precisou descobrir sua densidade utilizando-se de seus conhecimentos de hidrostática. Pendurou a rocha num dinamômetro com um barbante e leu sua indicação 2 vezes, com a rocha pendurada e imersa no ar, e depois com a mesma rocha pendurada totalmente imersa em água, cuja densidade pode ser considerada 1 grama por centímetro cúbico. As figuras de escala mostram os resultados obtidos. Bom, aí nós temos as figuras ao lado aqui. Nós temos do lado esquerdo a rocha suspensa no ar e à direita ela mergulhada na água. Desconsiderando a massa do barbante utilizado, o valor encontrado pelo estudante para a densidade da rocha em grama por centímetro cúbico foi de... Olha gente, é muito importante essa unidade de medida aqui. Então, eu vou fazer aqui do lado esquerdo, que é o seguinte: o que eu sempre oriento aos meus alunos. Veja, comece pela pergunta. Qual é a pergunta do exercício? A pergunta é densidade da rocha. Então, olha, densidade é igual a massa sobre o volume. Tá? Então, não esqueça dessa definição. E não confundam densidade com massa específica. Massa específica também tem a mesma unidade de medida. É massa sobre volume. Muito bem. Só que ele quer essa densidade, ele quer que a massa seja em gramas, enquanto que o volume tem que ser em centímetro cúbico. Então, muito cuidado exatamente nesse cálculo aqui agora, tá? Que nós vamos fazer. Bom, aí você dá uma olhada aqui no enunciado e vê que não dispõe nem de massa, muito menos de volume. Como é que eu vou calcular o volume de um corpo totalmente disforme, do jeito que está aqui? Né? Não é um cubo, não é uma esfera, enfim. Mas vamos lá, nós temos elementos para conseguir descobrir. É o seguinte, essa figura da esquerda, aqui eu tenho um dinamômetro. O que é um dinamômetro? É um equipamento que mede exatamente a força de tração. Tá? Então, o peso, ele não me diz o peso, ele diz o seguinte, que o dinamômetro está marcando 6,3 newtons. Ora, se ele está equilibrado no ar, significa que o peso também tem 6,3 newtons, correto? Bom, agora é o seguinte, gente, você sabe que o peso é a mesma coisa que massa vezes a aceleração da gravidade. Mas então o peso, eu tenho aqui, quem é o peso? É 6,3. A minha massa eu não sei, é exatamente o que eu quero descobrir. A gravidade, a aceleração da gravidade, ele não me disse. Quando é assim, a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então observe que aqui está em newtons, aqui está em metro por segundo. Então a massa vai sair em quilos. Então a massa, o 10 vai para lá dividindo, então vai ficar 6,3 sobre 10. Isso vai dar o quê? 0,63 quilos. Cuidado, porque está em quilos. Eu não quero em quilos, eu quero em grama. Mas isso aqui acho que todo mundo sabe. Como é que transforma quilos em grama? Bom, se 1000 gramas é 1 quilo, então basta eu multiplicar 0,63 por 1000. Então a minha massa, a massa da rocha, é igual a 630 gramas. Então eu já tenho essa informação importante que é a massa. Agora resta calcular o volume. Aí chega aqui no volume, como é que a gente vai fazer? Bom, agora é hora de você usar o teu raciocínio, que é o seguinte, olha só. Essa figura da direita aqui, ó, observe que eu tenho um corpo. Esse corpo ele não está encostando aqui no fundo do recipiente. Observe que ele está suspenso dentro do líquido aqui, mas sem tocar no fundo. Bom, então, você faz um pequeno desenho esquemático da rocha. Vamos colocar todas as forças atuantes na rocha. O principal, todo mundo sabe que é o peso da rocha. Agora, em cima eu tenho esse fio que traciona com o dinamômetro aqui.
Então eu tenho aqui uma força de tração. Agora vem a parte da hidrostática, gente. Se ele está mergulhado no fluido, lembrando que fluido pode ser tanto líquido como gasoso, tá? Então nesse caso que é um líquido, eu tenho uma força extra que é a força de empuxo, certo? Então, corpo mergulhado num fluido, ele sofre o empuxo. Bom, então, olha só, como ele está equilibrado, significa que se eu somar a força de tração mais a força de empuxo, ele tem que ser igual ao peso, concorda? Porque ele está em equilíbrio. Então, duas forças para cima e uma força aqui para baixo. Agora, a força de tração é aquela força que eu falei logo no início da aula. É o dinamômetro que está definindo para mim a força de tração no fio. Então, a força de tração é 4,8. Alguém pode até pensar, né? Mas, professor, se a rocha é a mesma rocha, por que tem 6,3 newtons e aqui tem 4,8 newtons? Simplesmente porque aqui a força de empuxo ela está aliviando um pouco em relação à força de tração do ar. Entenderam? Então aqui ficou 4,8 mais o empuxo. Gente, empuxo, eu vou até calcular aqui a parte, porque isso aqui é uma definição importante. A força de empuxo é sempre a densidade, ou geralmente a gente utiliza o μ, que é a letra grega μ, tá? Vezes o g, que é a gravidade, vezes o volume ocupado por esse corpo. Muito cuidado. Como o corpo aqui está mergulhado totalmente, então esse volume é o volume total do corpo. Se ele estivesse mergulhado pela metade, esse volume seria só a metade mergulhada, tá? Então, muito cuidado com essa definição de empuxo aqui. Bom, vamos calcular ela primeiro aqui em newtons, porque como o empuxo é uma força, a unidade de medida dela é newton. Para que seja newton, essa densidade aqui, ela tem que ser em quilo por metro cúbico. Então, um detalhe, ele falou que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Gente, guarde bem essa definição. 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo que 1000 quilos por metro cúbico. Então, a densidade aqui, então eu vou considerar 1000. A gravidade, como ele não foi dado, eu vou considerar como 10. E o volume é exatamente o que eu vou calcular para no final colocar aqui na formulinha da densidade, tá? Bom, agora 1000 vezes 10 dá 10.000. Então, vamos trabalhar sempre com notação científica, tá, gente? 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência. Porque 10.000 tem 4 zeros, então é elevado à quarta. 10 à quarta V newtons. Muito cuidado aqui, é newton. Então, no lugar do empuxo, eu vou colocar aqui 10 à quarta V igual ao peso. Então, eu vou, por enquanto, usar o peso como 6,3 newtons. Tá? Não estou falando de massa ainda não. 6,3. Bom, passando 4,8 para lá, vai ficar 10 à quarta vezes o V igual a 6,3 menos 4,8. Bom, 6,3 menos 4,8 vai dar 1,5. Então, 10 à quarta V igual a 1,5. Então, o meu volume em metro cúbico, por enquanto em metro cúbico, é 1,5 sobre 10 à quarta. Agora aqui, gente, vamos usar uma propriedade da potenciação que diz o seguinte: se eu quiser mudar o 10 à quarta aqui para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente, não é isso? Então aqui o volume é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Bom, mas só que eu tenho que transformar metro cúbico em centímetro cúbico. Então, vamos deixar aqui bonitinho aqui primeiro. Bom, gente, mais um detalhe. Como é que transformo metro cúbico em centímetro cúbico? Existe lá uma tabelinha que a gente aprende lá pelo 6º ano do fundamental, uma tabela de transformações, tá? Se você conseguir recordar metro cúbico para centímetro cúbico naquela tabela, era assim:
metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. A cada mudança de unidade aqui, ó, você ia multiplicando por 1000. Você ia multiplicando por 1000. Então, de metro cúbico para centímetro cúbico, eu pulo aqui 2 casas, ou seja, 1000 vezes 1000. Então, para eu transformar qualquer coisa de metro cúbico para centímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 à sexta, né? Porque 1000 é 10 ao cubo. Então, ó, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Não é isso? Então, ó, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, mesma base, soma as potências. 3 mais 3, 6. Então, se eu multiplicar esse valor por 10 à sexta, eu estou transformando metro cúbico em centímetro cúbico. Então, vamos lá, ó, volume igual a 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes quem? 10 a sexta, agora para eu transformar em centímetro cúbico. Bom, mas aqui tá tranquilo, né, gente? Todo mundo sabe. Mais uma propriedadezinha da potenciação. 10 a menos 4 vezes 10 a sexta, as bases são iguais. Então, vou fazer aqui, ó, só para quem tiver já esquecido dessa 10 a menos 4 vezes 10 a sexta. Como as bases são iguais, você conserva a base. E soma os expoentes. Ora, menos 4 mais 6, ora, estou devendo 4, eu tenho 6 para pagar, eu tenho 2 de troco, então é 10 ao quadrado. Então, o meu volume agora será igual a 1,5 vezes 10 ao quadrado. Olha que legal. Centímetro cúbico agora aqui, tá? Ora, mas 1,5 vezes 10 ao quadrado, que é 100, quanto que vai dar? Vai dar 150. Então, o meu volume é a mesma coisa que 150 centímetros cúbicos. Bom, agora sim, agora praticamente eu liquidei a fatura, né? Porque agora a minha densidade, então, será igual. A massa eu já tinha calculado, é 630 gramas. Dividido pelo volume, que é 150 centímetros cúbicos. Isso vai dar quanto? Corta o zero. 63 dividido por 15 vai dar 4,2 gramas por centímetro cúbico. Alternativa D de dado aqui. Olha só que beleza, gente. Entenderam? É um exercício bastante completo. Eu achei muito interessante e por isso que eu resolvi publicar esse exercício para vocês. Se por acaso restou alguma dúvida para alguém, não deixe de escrever nos comentários ou pode me enviar sua dúvida em inbox, que eu terei o maior prazer em atender a cada um de vocês. E se vocês gostaram da aula, da didática, não deixe de fazer a sua inscrição e deixe seu like também, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!